Sejam muito bem-vindos ao Vibe Show, um programa aqui na agência Estúdio Vibe Hub, onde eu convido uma pessoa interessante, divertida, relevante no mercado, na sua área de atuação. Hoje eu trouxe a primeiríssima, que é a doutora Delane Paiva, nutricionista, minha vizinha aqui do estúdio. E eu tô muito feliz de te ter aqui, admiro o seu trabalho e o nosso papo vai ser muito enriquecedor, porque a gente sabe o quanto a alimentação é crucial para o bem-estar, para tudo, né? Eu que estou extremamente feliz de estar aqui, né? É um prazer, adoro o teu trabalho, adoro você como pessoa e tudo que você faz é um sucesso, né? Vambora! Bem-vinda! Obrigada. E hoje a gente vai falar de uma forma, assim, bem direta ao ponto, né, Delane? Nada assim... difícil de perceber, difícil de entender e longe da realidade da maioria das pessoas de hoje em dia, né? Nessa vida corrida que a gente tem. Exatamente. O que eu gosto muito de passar para os meus pacientes é exatamente isso. É a leveza com que podemos ter uma vida completamente saudável, ter estética, né? Ter autoestima, ter estética e se alimentar de forma muito saudável. Então, essa leveza, ela é possível. É possível ser saudável e ter prazer. Vamos começar com o pé na porta? Se você pudesse quebrar um grande mito do emagrecimento, qual seria? Um dos principais é a balança. É a balança, focar somente na balança. A maioria das pessoas que focam na balança, ela vai se frustrar. Porque aquele é uma grande sabotagem. É um parâmetro, sim, Lari. É um grande parâmetro, faz parte do acompanhamento. Porém, quando foca somente no número, você esquece de tudo que está acontecendo por trás. Exemplo, a paciente melhorou o sono, a paciente melhorou o intestino, a paciente já, enfim, aumentou a libido, já está vestindo um número muito menor e ela esquece todos esses outros detalhes que são importantes e se frustra e para. Então, por isso que é importante ter um profissional para aconselhar e lembrar ela desses detalhes. Porque quando a gente está sozinho, a gente vai se perdendo pelo caminho por conta simplesmente desse detalhe. E ainda mais que a gente, muitas vezes eu subi na balança e vi um número ali que, ok, fiquei feliz. Mas porque talvez eu tivesse algumas horas sem comer, ou não tivesse no meu período ali de menstruado, alguma coisa do gênero. Tem muito isso também, essa sanfona, né, que às vezes os números mostram e que não refletem a realidade, né? Sim. O parâmetro mais assertivo para fazer acompanhamento, para verificar se está perdendo massa muscular, se está ganhando, se aquele peso que você está perdendo é água ou não. Esses detalhes são extremamente importantes. Exemplo, não perde essa, tá? Quando você começa uma alimentação altamente restritiva em carboidrato, em sal, geralmente você despenca o peso na balança e a pessoa, em um mês, 10 quilos. Porém, rapidamente, como ela fez uma restrição de carboidrato e sal, ela perdeu muita água, o corpo elimina muita água. Porém, esse peso ele recupera rapidamente. Agora, quando a pessoa está ganhando massa muscular, o peso fica estagnado na balança. Aí ela vai ficar frustrada. Porém, aí faz total diferença no corpo, no caso, na estrutura corporal mesmo. Então, a pele fica muito melhor, retira a flacidez, a densidade muscular é outra, a força é outra. Entende? Então, o emagrecimento, quando é um emagrecimento contínuo, a balança já não faz tanta diferença, porque vamos dar um exemplo, esse paciente está fazendo treino de força e comendo de forma correta, ele está perdendo gordura localizada, porém ele está estabilizando com a massa muscular. Então, esses detalhes, esquecer a balança, fazer parâmetro com foto, fazer parâmetro com medidas, fazer parâmetro com bioimpedância, com o adipômetro que eu gosto de utilizar, os parâmetros bioquímicos para verificar colesterol, triglicerídeo. Então, são muitos parâmetros, além do comportamento também, que é algo fundamental. E é muito impressionante como nós, né, seres humanos, a gente é muito ligado em número, né? Eu falo até puxando agora um pouco para minha área, número de seguidores, número de vendas, e na sua área é exatamente a mesma coisa. A gente olha realmente para a balança e aquilo nos faz sentir bem ou mal, só que na realidade tem muita coisa por trás. E aí entra, na minha opinião, né, o que você também é especialista, que é a neurociência comportamental. Como é que a neurociência comportamental ajuda na reeducação alimentar? É muito interessante esse caso da neurociência comportamental, porque durante 7 anos em consultório, eu prescrevi o melhor planejamento alimentar, calculado, bonitinho, com os alimentos mais funcionais possíveis. Porém, o paciente, se eu não cuidar do comportamento dele, dos pensamentos, da autossabotagem, do ambiente, das crenças, o paciente não vai ter resultado a médio e a longo prazo. E é aí que entra a neurociência comportamental,
que ela vai cuidar desses parâmetros cognitivos. Vou te dar um exemplo sobre a neurociência, né? Primeiro detalhe, ela vai cuidar da questão fisiológica. No nosso cérebro existe o hipotálamo, que ele vai regular os hormônios da leptina e grelina, que é o hormônio da fome e saciedade. A gente regula o fisiológico do paciente. Regula também o dopaminérgico, que é a questão recompensa e prazer. Aquele paciente que só busca prazer na comida, que ele tá com ali o sistema dopaminérgico desregulado. Também a gente vai cuidar o quê? Das crenças, né, e dos comportamentos. Também vamos cuidar do ambiente e, ao longo do tempo, fazer o monitoramento. Por quê? É muito interessante, às vezes a gente acha, eu consegui meu resultado, pronto, nunca mais vou visitar o nutricionista. É como se você fosse ao médico, você precisa voltar, porque senão... A literatura fala que, em média, 3 anos é importante ter um acompanhamento contínuo para os hábitos não voltarem. Entende? Então, o paciente conseguiu o resultado dele, que ele volte a cada 6 meses, uma vez ao ano, para ali reorganizar, ver tudo bonitinho, não voltar aos comportamentos. Porque é fácil, os comportamentos eles voltam de forma sutil, entende? Chega à noite, cansado, estressado, comer por emoções. Sim. Aí começa, abre um chocolatinho, aí começa um docinho, entende? Daqui a pouco já... hábito. Vira aquele hábito. Toda vez eu tô buscando aquela recompensa quando eu chego à noite, entende? Sem contar, hoje em dia, os gatilhos que a gente tem, né? Redes sociais, vida corrida, tudo isso leva a gente pra comida, né? Sim. A maioria das pessoas vê ali na comida uma forma de ter aquela dopamina, aquele prazer imediato e depois, né, se lascam, me incluindo nessa. Não me excluo, mas é basicamente isso, bacana. E tem alguma diferença entre emagrecer e perder peso? Tem, bastante diferença. Você pode chegar, um exemplo, você pode chegar no seu peso ideal, porém estar completamente insatisfeita com a sua composição corporal. Como é que é isso? Tem aquele peso ideal que você chega ali e pronto. Tô feliz com a balança. Tá ali, tá no peso da balança, porém você não está treinando força, você não está comendo corretamente, aí vai gerar flacidez, você vai ficar flácida e com o passar do tempo a gente vai perdendo o quê? A massa muscular. Se você não treinar força, entra em estado de sarcopenia, porque a musculação, muitas pessoas pensam que é somente por estética, mas não. Na realidade, é uma indicação mesmo médica. A musculação ela vai cuidar desde a tua longevidade, exemplo, para você ter força, para você levantar, carregar uma sacola e até a sinapse neural. A gente sabe que há um rejuvenescimento neural, celular, no cérebro quando você faz musculação. Então, ganhar massa muscular e focar nesse detalhe da alimentação vai fazer total diferença na balança, entende? Entendo. E até vivo uma situação atual, né, que a gente já conversou fora das câmeras, mas que eu vou trazer aqui porque eu acredito que muitas mulheres também passem por isso, que é dar à luz a um bebê e depois, gente, cai tudo. É impressionante. Eu nunca estive tão flácida na minha vida. Cai tudo. E aí entra a musculação e a alimentação, as duas são aliadas, né? Como é que você enxerga isso para voltar, né? Ou melhorar. Exatamente. A flacidez. É um período quando a mãe... Eu passei por isso, agora recente, 1 aninho, né? Então, eu tenho 2 filhas, uma de 17, agora uma de 1 ano. Então, eu passei 2 vezes por isso. E eu sei muito bem. Primeiro passo, né, quando a gente retoma a maternidade, é ter muita calma e ser muito gentil consigo mesmo, que é um momento muito delicado, né? E logo depois tudo vai se ajustando. Mas como ajustar esse detalhe? Da flacidez, a melhor coisa para a flacidez é a musculação, juntamente com uma alimentação adequada, rica em vitamina C, que ajuda na produção de colágeno, e de proteínas de boa qualidade. Em pouco tempo, o que eu digo em pouco tempo 3, 6 meses, você treinando de forma regular, treino de força, vai fazer total diferença no teu corpo. Ai, que bom, tem solução, gente. Eu ainda não comecei, mas já tenho essa maravilhosa aqui para me auxiliar nisso. E, bom... como é que a gente sabe que tá perdendo gordura ou se é apenas assim, líquido? Né? Porque a balança indica ali um número. Como é que a gente sabe realmente se a gente tá perdendo, né, peso ou se tá num dia ali com menos líquido? É justamente a composição corporal. A composição corporal vai fazer total diferença. Se você tá perdendo líquido, você vai ficar mais flácida,
você vai ficar... Os sintomas são, além da flacidez, além de você ficar mais tonta, você ficar com mais irritabilidade. Isso causa quando você está perdendo somente líquido, né? Então, quando você está, no caso, emagrecendo de fato, a composição corporal ela vai ficando diferente. Principalmente fazendo treino de força. Você vai ficar com a densidade muscular muito maior. E é sempre bom ter um nutricionista para, né, acompanhar isso. Porque pro leigo, né? Por exemplo, sou leiga, subir na balança, não sei saber se aquilo ali, se é um dia que eu tô, né, retenção de líquido ou não e tal. Como é que, quais são os hábitos que mais sabotam o emagrecimento, de fato? O principal hábito que sabota o emagrecimento são diversos, mas o principal é comer por emoção, comer por estar entediada. Esses são os principais, não é? Chegar em casa e se recompensar com a comida. Tá triste, tá feliz, tá alegre, vai se recompensar com a comida. E a gente tem que pensar o seguinte, a vida ela é cheia de altos e baixos, então todos os dias vai ter desafios diferentes. Buscar a válvula de escape na comida é basicamente estar buscando um outro problema. Mas e aí, como é que eu faço para resolver? O que eu vou ter? Porque o ser humano, ele precisa de prazer, não é? Ele o tempo inteiro está em busca de prazer. E o cérebro, quando você está muito estressado, ansioso, ele busca uma recompensa ali. Ele tem uma fuga. Então, o que a gente faz com isso? A gente tenta passar para o paciente outros hábitos, para que ele venha adquirir outros hábitos, para não descontar somente na comida, entende? Ele precisa raciocinar e fazer pergunta para ele. E muitas vezes não só a comida, né, Delaney? A bebida também entra aí como um forte... Eu sei porque eu tenho pessoas, tenho amigos e tal, que descontam mesmo ali, que supre essa falta ou essa coisa de preciso ter prazer na bebida. Às vezes até deixa de comer para beber 2 copinhos de cerveja, 2 tacinhas de vinho, né? Então, é realmente importante esse autoconhecimento, essa busca, né, por hábitos saudáveis, né, nesse sentido. Sim, sim. Você ensina as pessoas a não fazer dieta. Como é que é isso? Não fazer dieta é seguir uma metodologia, que é a metodologia do equilíbrio. O que significa? 80-20 é uma metodologia que eu ensino aos meus pacientes. O que você faz 80% do seu tempo, não vai, quando você faz os 20%, que é tomar aquela taça de vinho, comer aquele docinho, socializar, que é algo fundamental para a saúde das pessoas, não vai atrapalhar os teus resultados, não vai atrapalhar a tua saúde. Então, é possível você encontrar o equilíbrio. E é perfeito isso. É perfeito, é perfeito. É libertador. É porque a gente não... Imagina, se eu ficar 100% do meu tempo focada em algo que também não me traz prazer, mais cedo ou mais tarde eu vou largar. Eu não vou conseguir, não fica uma coisa sustentável. Eu preciso ter aquele meu momento, só que ele precisa ser consciente, né? Quando a gente vai falar de longevidade, a gente vai buscar estudos, um dos principais detalhes, além da alimentação, todos esses detalhes, tem a questão social da pessoa, que é o quê? Socializar, ter aquele momento de prazer. E a comida, ela está envolvida. Se eu retirar isso do paciente, não vai ter longo prazo, não vai ter médio prazo, ele não vai aprender a comer, ele vai chutar o balde e pronto, entende? Então tem que incluir. Eu particularmente não abro mão desses momentos, entende? Um jantar, alguma coisa do tipo, faz parte da saúde mental, do social. E quando você aprende a fazer esse equilíbrio, porque a vida é isso, né? A grande chave da vida é o equilíbrio. E com a alimentação é possível você equilibrar, ter prazer e ter saúde. É impressionante como isso, muitas vezes parece clichê, né? Ai, tem que fazer exercício, ai, tem que comer bem, tem que comer salada, tem que comer legumes. Gente, mas é o básico, né? Pra gente ter realmente, assim, um bom humor, uma vida tranquila, conseguir fazer as atividades. Sem isso, fica tudo, né, muito complicado. O clichê na verdade, é o que é verdade. É por isso que é clichê. É por isso que você tem que tomar água. É por isso que você tem que comer corretamente. É por isso que você tem que fazer atividade física. É tão repetitivo, mas é porque é o que tem que seguir. Quando eu falo pro meu paciente, vamos fazer esse planejamento aqui, porque se você não fizer esse planejamento, daqui a pouco você vai voltar comigo, porque você foi ao médico, ele vai dizer, você tem que mudar a tua alimentação. Entende? Então, assim, não tem saída. A gente precisa aprender. Porque, vê se você concorda comigo, Lari. Essa alimentação, ela é o quê? Fator saúde ou doença, não é? De acordo com o que você come, ou você adoece, ou você tem saúde. Quando você quer estética, é a comida também, não é? E a gente vai comer para o resto da vida, não vamos? É a nossa fonte energética. Sim.
E também vamos comer de 3 a 5 vezes ao dia. E como é que eu não vou dar importância para isso? Como é que eu não vou aprender a comer? Como é que eu não vou aprender, principalmente, ter uma boa relação com a comida? Tirar ela de ou uma punição ou uma recompensa. Fica naquele ciclo, punição, recompensa, punição, recompensa. É verdade. E outra coisa, por exemplo, aí a pessoa vai lá e vai fazer musculação, vai fazer uma corrida. Se ela não tiver os nutrientes, se ela não tiver colocando pra dentro realmente coisas boas, ela não vai conseguir performar aquelas atividades, né? Eu vou até trazer um exemplo agora da minha mãe, que assim, é cômico pra não ser triste. Minha mãe é assim, uma loucura com alimentação, que tá não sei o quê. Não bebe água, ela não gosta de água. Você já viu uma pessoa que não gosta de água? Minha mãe. Ela só bebe água com gás e olhe lá, tem que estar com muita sede pra conseguir beber água, ela não gosta. Aí eu levei ela numa médica dentista que faz meus procedimentos estéticos aqui em Portugal, para fazer algo, para dar um up, um bioestimulador de colágeno, uma coisa assim. A doutora Fernanda, que é minha parceira, minha cliente, examinou a minha mãe e falou, olha, não tem como fazer, tá muito seco. Vamos hidratar, vamos fazer, fez um laser fotona para, enfim, dar aquele up, mas não conseguiu ter o básico para fazer um procedimento estético, porque a pele estava seca. Por que está seca? Porque não bebe água, porque não come direito. Então, assim, tudo volta para comida. Sim, né? Exatamente. Qualquer tratamento que você queira fazer estético, o foco vai ser a comida. Exatamente. Qualquer tratamento que você vá fazer sobre a questão saúde, o foco é comida. Nossa, impressionante, gente. Eu amo comer, né? Assim, e eu acho que assim, eu dou minhas escorregadas, mas minha alimentação eu acho até boa. Não acho muito ousada, não. Doutora Delane. Como controlar? Imagina, e ainda mais assim, vou trazer agora um pouco pra minha vida, antes da maternidade. Sempre tô num evento, sempre tem um petisco, uma bebida, um vinho, não sei o quê, um aniversário, uma vida social agitada. Como que a gente controla isso nos ambientes, né, nos eventos, em relação à comida? Como é que a gente consegue manter, né, uma alimentação saudável, mas ao mesmo tempo também não prejudicar essa parte social? Tá aí uma grande chave do emagrecimento. Essa tem que salvar, escrever. Que é o quê? Primeira coisa, quando você vai jantar fora, você nunca vai com a escala da fome, porque existe a escala da fome, tá? Você nunca vai com aquela fome no ápice, porque quando você chegar lá, você vai comer tudo e mais um pouco, tá? Isso por quê? Porque quando a gente está com fome, a gente fica ali com cortisol muito elevado. Você fica mais irritada, mais nervosa, fica impulsiva, você não tem o poder de decisão. Fica comprometido. Então, por isso que eu não indico também ir até o supermercado fazer as compras com fome. Você vai trazer alimentos que você não iria trazer normalmente. Então, primeiro detalhe, se alimenta, vai 60% a 70% alimentada, sabe? Come alguma coisa antes, uma salada, uma sopa. O estômago forrado. Vai com o estômago forrado, que vai ficar bom. E a gente faz o inverso, né? A gente, vou nesse restaurante hoje jantar, fiz uma reserva 8 da noite, não vou comer vou tanto fazer jejum. porque eu vou hoje nesse restaurante, é o inverso. Tem o segundo ponto que vai fazer total diferença no teu shape também e nas calorias que você vai ingerir. Comer excesso de pão, as entradas, isso vai aumentar a tua fome. Tomar bebidas com açúcar, isso vai aumentar a tua fome. Eleva o nível de açúcar, de insulina, e isso vai aumentar, você vai sentir muito mais apetite na hora de comer os pratos, entende? Comer os pratos principais, vai sobremesa, vai tudo. Entendi. E até assim, uma coisa da água, né? Que é uma coisa que eu aplico pra mim, veja se eu tô na linha certa. Por exemplo, se eu vou num evento e tem um bar com vinhozinho e tal, eu sempre vou bebendo água junto, sabe? Eu bebo um vinho, eu bebo uma água, sempre com uma água, porque assim, se não beber água, depois também o efeito é outro, né? Completamente diferente. Olha, a desidratação, quando você tá bebendo bebida alcoólica, a desidratação causa uma fome depois. Sabe aquela vontade que você tem de sair, comer tudo, petiscar tudo? Então, beber água. Cada taça, cada cerveja que você vai beber, beba água. A hidratação vai regular a sensação de fome. Porque senão depois você vai comer tudo e mais um pouco. E quais são os alimentos-chave para quem quer emagrecer? O que precisa ter no prato? O que acontece? Para você emagrecer e emagrecer de forma definitiva, você tem que pensar basicamente em 3 composições. Primeira coisa é uma proteína de qualidade biológica boa, né? Os peixes, as carnes brancas, os ovos, proteínas vegetais, os grãos. Segundo ponto, micronutrientes. Micronutrientes como vitaminas, minerais. Muitas pessoas pensam somente nos macros. Que seriam os macros? Carboidrato e proteína. Para eu emagrecer, eu tenho que somente verificar. Não, tem que ter
atenção nos micronutrientes, legumes, vegetais, porque para todo o funcionamento do corpo, você precisa estar nutrido. Exemplo, tem muitos pacientes que têm uma fome oculta justamente pela falta de nutrientes. Eu peço lá as análises, as vitaminas estão completamente desreguladas, vitamina B12, ácido fólico, ferritina está lá embaixo, então ela sente fome o tempo inteiro. Justamente por conta disso, o corpo ele vai fazer compensação se algo não estiver bom. E esses micronutrientes você não produz. Você tem que ingeri-los, entende? Entendi. Nossa, perfeito. Muita gente às vezes acha, vou comer um franguinho grelhado, um purezinho de batata doce, tô bem, né? Tá ali meu carboidrato, minha Principalmente proteína. quem quer ganhar massa muscular, a galera do fitness, eles desprezam esse detalhe das frutas, entende? Dos vegetais, eles acabam desprezando um pouco. Acabam focando somente no macro. Eu vou calcular o macro, né? Eles fazem muito isso. Doutora Delane Paiva, por que a maioria das dietas falham? 2 motivos. O principal dele é a mentalidade de preparar o corpo para uma ocasião ou um momento específico. Exemplo, quer ir para o casamento, alguma coisa do tipo. Quando finalizar aquele período, pronto. Você vai voltar a comer tudo como era antes. E o segundo é fazer essa junção dessa mentalidade com uma dieta altamente restrita e insuportável de fazer. Exemplo, quero emagrecer 10 quilos para ir para um casamento de uma amiga. Vou começar a dieta do ovo e vou treinar 2 horas por dia. Imagina a loucura. Não vai ser sustentável. E eu sempre oriento meu paciente a fazer pergunta. Pergunte a si próprio. Quanto tempo eu consigo manter isso aqui? É sustentável? O que é que eu estou aprendendo? Entende? Se não for sustentável, se você não estiver aprendendo, vai ser completamente comprometedor a tua saúde mental. Porque a maioria dos transtornos alimentares são adquiridos através de dietas e mentalidades feito essa. Transtorno de compulsão, bulimia, anorexia. Então, geralmente, sempre vem acompanhado desse detalhe. Ai, vamos falar de ovo rapidinho, gente, porque eu sigo Virgínia Fonseca, todo mundo sabe da Graciane Barbosa. Gente, Graciane Barbosa come 70 ovos por dia, não é isso? Gente, olha... O que você acha sobre isso? Fala, a sua opinião. A maioria dos casos, o que vai ocorrer? Uma intolerância à albumina, que é a proteína do ovo. Esse detalhe é muito importante. Ao longo da vida, a gente vai criando diversas intolerâncias quando a gente come muitos alimentos repetidos durante muitos dias. Então, vai adquirir a intolerância à albumina. Também, ela vai ter uma dieta monótona. Daqui a pouco, a Graciane não, porque o mindset dela é diferente, eu não sei, tem uma loucura ali que é só aquele foco. Mas vamos dar um exemplo, a Virgínia daqui a pouco ela possa não ouvir mais ouvir a palavra ovo, ela não vai conseguir mais ouvir, que vai mesmo ficar enjoada. Então, além de causar uma carência nutricional, quando você se alimenta de forma monótona, você tem uma carência nutricional. Obviamente que ela tem um aparato muito grande, médicos, então ela tem ali todo um recurso, mas uma pessoa leiga vai fazer isso sozinha, ela vai adquirir várias outras doenças, além de transtornos alimentares também. E se sentir frustrada, porque a pior coisa do mundo é você se sentir incapaz. Como todo mundo consegue e eu não consigo, entende? Ai, gente, terrível. Tem o efeito da comparação ali, né? Eu não consigo nem cogitar a possibilidade de comer mais de 10 ovos por dia. Eu nunca cheguei a comer 10. Eu como, 3... Tá, vamos supor que um dia eu tenha comido 4, cozido, ensalada, Sim. ou de manhã, ovo mexido, e no total tenha dado 4, não sei. Mas, gente, é muito, né? E agora, vamos entrar aqui um pouquinho no assunto de amamentação, alimentação de uma gestante, né? Eu estava gestante, você também recentemente esteve gestante. Tem algum alimento que a gestante precise ingerir ou tenha que deixar de ingerir durante a gravidez? Como é que funciona isso? Existem alguns detalhes muito importantes na gravidez. O primeiro deles é não comer por 2, jamais. Tem que nutrir os 2, nutrir o 2. E o nutrir os 2 tem que ser seletiva. Tem que aprender a ser seletiva. Primeiro detalhe muito importante é reduzir a quantidade de carboidrato refinado. Isso vai causar diabetes, hipertensão, diversos tipos de patologias e prejudicar o peso, enfim, vai causar aquela fome infinita, porque você aumenta muito a glicose, aumenta muito a insulina. A mulher grávida por si só já sente fome. Ela é a fome em pessoa. Então, se você come muito carboidrato refinado, você aumenta a tua fome. Então, esse é um primeiro detalhe, além de alimentos estimulantes, excesso de café, ter cuidado também com alimentos que não estão bem cozidos. Esses são os primordiais. Mas o detalhe do carboidrato, a mulher precisa ficar atenta. Tá? Agora, quando trata-se de suplementações interessantes para a mulher tomar.
O metilfolato, ele é fundamental, tanto na amamentação quanto pós, né, na amamentação e na gravidez. O metilfolato, que é o ácido fólico ativo, o ferro, o cálcio, o iodo e também a vitamina D. E a grande chave é tomar um bom ômega 3, EPA e DHA. Isso faz total diferença tanto na saúde neural da mãe quanto também no bebê. E agora eu vou até puxar um gancho rápido de diferença Brasil-Portugal, que eu ouvi, como eu estava gestante, a gente o que mais recebe quando está gestante são conselhos, né? Sim, e conselhos sim, bons, conselhos não tão bons, conselhos péssimos. Mas a verdade uma coisa que eu notei é que no Brasil as pessoas estão muito mais habituadas a fazer a suplementação, né? Do que aqui em Portugal, acho que é uma coisa mais básica, né? É aquele, toma esse multivitamínico aqui para gestante, talvez um ferro ali, alguma coisa. E no Brasil, não, tem todo um estudo, né? Uma atenção para isso. Você vê essa diferença? Como é que você enxerga isso? Faz muita diferença. Eu, particularmente, né, quando eu vou acompanhar minhas grávidas, eu aconselho sobre essa questão de uma suplementação e alimentação completamente diferenciada, esse controle de carboidrato, mas também a suplementação ali completamente individualizada. Mas eu senti isso quando eu estava grávida. A maioria dos médicos não queria que suplementasse, entende? Teve médicos que disseram, não, vitamina D não precisa, deixa quando o sol voltar você toma, entendeu? Então isso faz total diferença, tem muita diferença Brasil e aqui. Porque eu fiz a consulta no Brasil também com um médico e ele falou, não, toma... aconselhou e o médico daqui disse, não, nem precisa tomar. Precisa. É diferente, né? A gente não é melhor, pior, são formas diferentes de encarar uma situação e você vai nessa vertente de sim, tem que suplementar, tem que fazer, né? Sim, com certeza. Inclusive, agora eu vou perguntar se faz sentido ou não um dos conselhos que eu recebi. Eu estava tomando o Gestacare, que é um complexo de multivitamínico, né, pra grávida. Tava tomando ferro e B12. E aí, uma pessoa virou pra mim e falou assim, Lari, depois que você tiver a Maia, não para de tomar. Não para de tomar, porque você já tá bem, você já tá suplementada. Não é porque ela nasceu que você vai parar de tomar. Aqui os médicos vão falar pra você parar de tomar, você continua. E eu vou te falar que eu continuei mesmo. Sim. E não tive, sendo bem sincera, queda de cabelo. Minha unha tá super hidratada, não tô assim, sabe, com sintomas e situações que eu ouço que outras recém-mães ficaram. Então, não sei se tem essa relação ou se é só uma coincidência, enfim. Não faz total diferença. A mulher, ela tem, principalmente se ela tá fazendo a amamentação exclusiva. Ela tá num momento completamente ali delicado, muito cortisol, muito estressada. Então, o estresse mesmo, oxidativo, é importante você suplementar, entendeu? Então, tanto para o bebê quanto para você. Não é porque o bebê saiu, ele vai continuar se alimentando de você. Só que uma via diferente. Entendi. Eu tô fazendo, aí depois a gente fala sobre isso. Sim, também com certeza. Aí você vai analisar meus suplementos, que agora eu tô só nesse ferro, B12, enfim. E o que a mãe come influencia na qualidade do leite materno? Ajuda na produção de leite, né? A gente ouve muito isso, tipo canjica. Eu lembro uma vez que eu fui pra Alicante, eu tava grávida, na casa da minha amiga. Ela fez aquela canjica branca com coco, leite, cheio de leite. Eu postei. Aí todo mundo, vai ter muito leite e tal, quando a Maia nascer. Tipo, tem essas relações de fato? O que você... Sobre alimento que vai ajudar na produção de mais leite, não. Não existe nenhum tipo de estudo que fale sobre isso. Agora, o que vai ajudar na produção do leite, de fato, é a água. 87% do leite materno é água. Ela já pegou a garrafa de água. Eu bebo muita água. Corte. Dá uma sede. Então, é água. Então, você vai reduzir muito a produção de leite se você não ingerir líquido da forma correta. Agora, existe também a questão de você se alimentar completamente diferente, bem, ser mesmo... Sim. Cautelosa ela de se alimentar, porque vai passar tudo para o bebê também. E não só, né? Outra coisa que eu vejo também que é extremamente importante na minha visão, veja se concorda, é a saúde emocional, a saúde mental. Você tá num ambiente que você tenha uma rede de apoio, um marido ou esposa, sei lá, qual é a sua situação, que te apoie também com isso. Porque, cara, imagina, você sozinha ali com uma bebê, se descobrindo todo esse universo. Se você não tiver, sabe, esse equilíbrio, esse apoio das pessoas ao redor, gente, surta, né? Surta. As pessoas me perguntavam assim, Lari, como é que você tá? Eu falei, tá um caos. Só que eu tô super bem. Mesmo estando super bem, é um caos. É um caos. É um caos. Só que é um caos que você tá bem amparada, que você tem um familiar, que você tem um marido que chega junto, que você tem um suporte, sabe? Não digo financeiro, eu digo realmente assim, de ajuda, sabe? Sim.
Enfim, eu acho que isso é crucial também para a produção do leite, porque, né? O estresse, ele vai impactar diretamente na produção do leite, completamente. Se eu disser para você, e aí tem gente que diz que é mentira, tem gente que diz que é verdade, quando eu nasci, em 1986, no Rio, o médico virou para minha mãe e falou que ia ter que abrir meu peito, cortar meu coração, porque eu nasci com Uau. sopro cardíaco. Até hoje tenho, mas tipo, muita gente tem sopro cardíaco e nem sabe que tem. Sim. É uma coisa que é como se na hora do fechamento o coração ficasse um buraquinho, uma que passa determinado fluxo de sangue que deveria ser fechado. Sim. E tem ela secou. Ela não tinha leite. Ela ficou tão estressada Uau. e nervosa, foi levar num outro cardiologista. O cara falou: não tem nada a ver. Isso ao longo do tempo possivelmente vai fechar. Até a adolescência possivelmente vai fechar. Caso contrário, é só acompanhar. Não tem nada de... Só que nesse processo, ela não conseguiu Sim. mais amamentar. Ela secou. Então, assim, você vê como o mental também influencia na produção, na descida do leite, em todo esse processo, né? Completamente, tudo. O meu caso aconteceu a mesma coisa com a sua mãe. É a mesma coisa. Exemplo, a minha filha, eu parei de produzir leite, tinha 4 meses. 4 meses, reduziu muito. Mas Falei aconteceu também, alguma coisa? O estresse, o ambiente. Eu tinha 17 anos, era muito nova, da outra o ambiente, vez. sim. Mas agora não, até agora ela mama, entendeu? Caramba. É impressionante isso. Então, O são vários emocional. fatores, né? Não é só beber mais leite que você vai ter mais leite. Não, gente, realmente quando a gente tem um filho, tem que ter um apoio, uma série de fatores ali para realmente conseguir produzir o leite. É uma dinâmica, eu acho incrível. É impressionante. Eu nunca imaginei dizer isso, mas é impressionante. O quê? Tá rindo de mim. O Gabriel tá rindo de mim. Não corta essa parte, não. Aqui é assim, a gente conversa e as pessoas ficam rindo da gente. É impressionante. Tipo assim, o tempo vai passando da mamada, aí a gente começa a sentir formigar o peito. E aí começa a dar uma dorzinha, e aí vem a bebê e pá, põe a boquinha ali, suga, e aquilo alivia a dor. E e nutre. É a natureza perfeita, né? É a lindo. perfeição da natureza. Eu nunca é a imaginei sinergia, é lindo demais. Eu nunca fui essa pessoa de achar grávida bonito. Gabriel, esse é papo de mãe, por isso que ele tá rindo. Eu nunca fui. Eu nem filho queria ter, gente. Eu lembro quando a gente saiu, eu falei... Eu tô rindo. Aí eu... Pois é. A coisa mais linda que ela acha hoje em dia, antigamente ela nem... Gente, é impressionante. Eu lembro muito bem disso, quando eu soube, através do teu marido, que você estava grávida. Eu lembro perfeitamente quando a gente saiu. Você falou assim, não, eu amo meus sobrinhos, amo criança, mas tipo... Lá. Né? Mas, bem... Não. Entendeu? Aí eu falei, nossa, uau, vai mudar a vida dela. Mudou. E um amigo nosso que estava em janeiro do ano passado com a gente, no Rio, ele é português, a gente estava no Rio, ele foi pra lá visitar a gente. Ele foi lá em casa esse fim de semana. Ele, e aí, Lari, não era você que ano passado, lá no Rio, enchendo a cara, falou, que filho, o quê? Eu não quero filho. Aí ele, como é que tá a maternidade? Eu, maravilhoso, é a melhor coisa da vida. Já quero ter 3. Não quero outro. Não, gente, já vou botar meu DIU, já tá marcado. Não, é bom, mas, né? Sim, também, já parei. Parei com essa brincadeira. Por enquanto, não é lindo, dá. maravilhoso, mas 2 tá ótimo. Aí agora, no pós-parto, pra gente fechar essa parte de gravidez e de amamentação, no pós-parto, como é que a gente consegue equilibrar da melhor forma a alimentação, recuperação do corpo, rotina com o bebê, porque tem essa questão da privação de sono, o bebê acorda pra mamar. Assim... Eu acho que não tem uma resposta pra isso, né? Você tem uma resposta pra isso? Porque eu acho que é tanta coisa, envolve muita coisa, né? Como é que é? Primeira coisa, seja gentil com você. Tenha calma, é uma fase, vai passar e se alimente corretamente. Porque assim, quando a gente se olha no espelho, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu por aqui? Entende? E tá tudo um caos ao redor. Mas só o fato de você ficar mais calma, entender que é uma fase e você se alimentar melhor, o teu corpo já vai retomando. O fato da alimentação é algo primordial para o teu corpo voltar mais rápido. Sabemos que a amamentação vai te emagrecer bastante, 400, 500 calorias. Mas se você é mãe e não consegue amamentar, não tem problema. Essas calorias também você vai perder se alimentando de forma correta, Claro. entende? Por quê? Vem o detalhe da privação do sono. A privação de sono causa o aumento da grelina, mais fome, entende? Vem o estresse, o cortisol também causa mais fome. Então, se você acabar consumindo os produtos que vão aumentar mais ainda a tua fome, açúcar, carboidrato refinado, vai se tornar uma bola de neve. Eu ouvindo... Então, pega leve,
concentra numa alimentação mais adequada, se hidrata e respira que vai passar. Eu tô ouvindo isso, eu tô lembrando hoje de madrugada. 4h30 da manhã eu amamentando, e aí eu botava no berço, ela acordava, eu fui na cozinha e comi 3 biscoitos de... aquele bem doce mesmo, sabe? Aquele carboidrato com açúcar e canela em cima. Porque dá fome, Dá cara. fome. Tipo assim, tudo bem, ok, emagrecia, mas é uma coisa que você tá ali, você bate o olho naquele açúcar, naquele negócio pra saciar essa fome. E óbvio que tem outros alimentos mais saudáveis e apropriados, mas Tem na que tirar hora... esses gatilhos de dentro de casa, hein? Porque na hora até eu, nutricionista, caio, meu amor. Meu marido tem um negócio de levar bolacha pra dentro de casa, e bolacha é o meu emocional, Muito mexe bom. com o meu emocional, né? Porque comida é afetiva. Claro. Você nasceu, o primeiro contato de amor que você teve com a sua mãe foi através do leite. Então a gente associa muito o comer com o emocional, entende? Então... comer aquela bolacha, tomando um chazinho, é a cara da minha relação com meu avô, que era meu pai que me criou. Então, meu marido traz aquela bolacha e se some, desaparece. Gente, olha isso que você tá falando. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante sobre um francês, tá? Ele vive no Brasil, é um francês, ele falou assim, a diferença do francês pro brasileiro é que o francês, na hora de falar sobre um alimento, ele fala assim, aquele queijo é muito agudo, tem um sabor muito agudo. Aquele vinho é seco, é excelente, tem um frutado XPTO. Nós, brasileiros, normalmente a gente fala sobre a comida com sentimento. Com sentimento. Então, é assim, é aquele bolo que me fez gritar, é aquele bolo que me lembra a minha avó, é aquela batata frita que eu lembro da minha infância e eu lembro da minha mãe, daquele cheiro do tempero da cozinha da minha casa. Então, a gente não fala da comida, a gente não fala sobre o sabor em si, a gente fala sobre o sentimento que ela gera na gente. Exatamente. Eu achei tão bonito. E é exatamente isso. Se eu perguntar pra você, Lari, o que você comeu o seu jantar uma semana atrás? Você não vai Não lembrar. sei nem o que eu comi hoje. Mas se eu perguntar pra você, Lari, o que você comeu no seu jantar de noivado? Aí você vai falar, nossa, foi maravilhoso, eu comi tal coisa e tava muito bom, e ele fez o pedido. Por quê? Porque tava ligado a uma emoção. Então, quando a gente come ligado a uma emoção, vai ficar registrado de uma forma fortíssima no cérebro. Então, quando você come passando muita emoção para aquele prato, tipo, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo ficar sem esse brigadeiro, você tá mandando mensagens e o teu cérebro tá acreditando. Você sabe disso, que você estuda bastante a mente também, né? Então, se você passar a mensagem diferente... Ressignificar aquilo, ressignificar, né? Outro exemplo, pra gente falar aqui, a gente que vive em Portugal, e agora é uma coisa que eu falo. Gente, muita gente sente saudade do chocolate diamante negro, crunch, serenata de amor, o branco. Traz um saco de ouro branco. Tipo, aquelas coisas. Gente, o chocolate do Brasil, a qualidade caiu demais. Eu não sei se a qualidade caiu demais ou se a gente era doido, não tinha referência na época da infância que eu achava aquilo maravilhoso. Mas hoje, quando eu como aquilo, eu acho horrível. Porque a nossa referência aqui é de um chocolate com muito mais qualidade, até mesmo os baratinhos do Pingo Doce, né? Tem uma hoje quantidade, o Pingo Doce tá demais. É a água, é o chocolate. Eles podiam patrocinar, gente. Tem que né? patrocinar. Tem que patrocinar. Pingo Doce, já sabe, hein? E você entende? E tudo isso, na minha visão, tá relacionado à memória afetiva. Não é o chocolate, é como a gente se sentia na infância ao comer aquele serenata de amor. Entende? Sim. Você não concorda? É a emoção. Que bom. Você acha aquilo bom, gente? Não. Ah, tá. Não é. Não é. É a emoção que a gente coloca naquele momento. Como Só eu tem estava, o bis eu adoro. né? Eu falei, gente, eu vou perder para a bolacha. Mas não é a bolacha em si, é o resgatar aquele momento com o meu avô. Aí vem aquele momento, aquela questão que se eu ficar comendo bolacha todos os dias, eu vou ter o meu avô de volta? Não, é trazer a mente pro racional. Então, tudo bem, me lembra, é maravilhoso se eu comer uma vez por mês, mas eu não posso fazer isso todos os dias. E sabe qual é o pior disso tudo? A gente, mesmo tendo consciência que pode ser uma memória afetiva, a gente não tem uma consciência naquele momento que a gente tá comendo. A gente não pega, tipo assim, o biscoito e fica pensando, porque eu comi esse biscoito com meu avô. Não, é uma coisa muito dentro, né? É profundo. A gente não tem essa... Não é palpável da gente se autoconhecer tanto a ponto de falar, peraí, eu não vou comer porque eu tô tentando lembrar do meu... Não é assim tão consciente, né? Entra o detalhe da neurociência comportamental juntamente no emagrecimento definitivo. É aí que eu ensino as pacientes a identificar esses pensamentos que elas nem sabem que existem. Isso. Essas crenças que elas nem sabem que existem.
e ressignificar e tratar, porque assim, existe a mente racional, que é aquela que fala, eu vou emagrecer 10 quilos. Porém, o que vai definir esse sucesso ou não é o subconsciente, que são aquelas programações ao longo da vida, que o subconsciente funciona como se fosse um papel em branco, vai sendo registrado. Então, se ela na infância teve, tu é gordinha, tu não consegue, enfim, você sempre gostou de comer doce, você sempre foi comilona, você sempre foi gulosa, ficou registrado. Isso não é ela, de fato, isso não faz parte da identidade dela, mas ela acredita que é aquilo. Então, quando ela começa, vou perder 10 quilos, não, começa a autossabotagem, entende? Não, mas eu sempre gostei de doce. Não, mas não consigo me livrar. E começa aqueles pensamentos que ela nem sabe que existe, mas que tá lá e vai sabotar a rotina dela no dia a dia. São coisas que é como se implementassem na nossa mente, né, certas crenças, e a gente passa a acreditar em coisas que não somos, né? De repente, estávamos naquela fase, naquela época, mas não significa que somos, né, aquilo. E isso é tão louco, porque outro dia eu estava ouvindo uma amiga minha falar sobre isso. Ela falou assim, eu sou igual ao meu pai, eu sempre faço isso, eu não consigo aquilo. Cara, obviamente a mãe sempre falou isso, né? Porque você é igual ao seu pai. E às vezes, ok, tinha algumas características similares, mas não significa que ela, né, seja igual. E que, enfim, gente, é um papo profundo, mas que a gente vê que Mas impacta. é simplesmente o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, e na dieta, ou no trabalho, ou em qualquer coisa que a gente queira. Se tu perguntar pra mim, Delane, a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade. Tem que mudar a mente. Entende? Tem que mudar a mente. Se a gente não mudar esses parâmetros de comportamentos, a pessoa não vai conseguir ir muito à frente. Obviamente que tem algumas exceções, que é aquela pessoa que tá tudo bem com a mente dela, tá tudo certo. O que falta é ajustar a alimentação. Ela faz uma alimentação muito restrita, só come 2 vezes ao dia, não tem um fracionamento. Mas tem pessoas que realmente têm que ir mesmo a fundo. A fundo. Bora falar sobre treino, jejum. Adoro. Qual o ideal? Treinar em jejum ou comer alguma coisinha antes? Existem 2 casos. Exemplo, aquela pessoa que se adapta muito bem ao jejum, ela vai treinar pela parte da manhã. Então, ela faz uma reserva de glicogênio à noite. Glicogênio hepático e muscular. Ela come uma boa quantidade de carboidrato, que é o que vai fornecer energia para ela no dia seguinte. E se ela treina pesado, um treino de inferiores, com o personal, e tá tudo bem, ela percebe que não está perdendo a performance nem a força, então essa pessoa ela é apta. Agora, tem pessoas que, mesmo fazendo uma reserva de glicogênio à noite, comendo carboidrato ou na refeição anterior, ela não consegue. Ela tem que comer alguma coisa antes do treino. Então, assim, é muito de observar. Como o corpo funciona, cada um é cada um, funciona, né? Tem que observar. Eu não consigo treinar sem beber um café preto. Me dá energia. Ou também pode estar relacionado a algum gatilho que eu mesma implementei, um hábito, enfim, de me dar aquela energia para chegar na academia e ter uma boa performance, sabe? Não sei se é certo, mas enfim, é como funciona pra mim, né? Só você faz jejum? Jejum não, eu não faço jejum, mas como é que eu faço? Eu tomo um café preto, vou treinar, chego do ginásio e como ovos mexidos e tal, meu café da manhã. Então você treina em jejum, no caso? O café, jejum, sem comer. Porque a cafeína, ela é muito interessante, ela aumenta o teu foco, a tua concentração, a tua performance, mas ela não tem nada de calorias. Se você não coloca nada de açúcar, então você treinou em jejum. Você utilizou tua reserva de glicogênio, você utilizou tua energia da refeição anterior. Então, você é uma pessoa apta até você treinar bem pesado. Exemplo, se você for treinar com personal training, é um treino de inferiores, é perna. Você sentiu que naquele dia ali você não teve tanta força. Então, é interessante colocar carboidrato. Tá. Antes de treinar. É bem interessante. Treino longo, com muita força, performance, tem que colocar. Boa. Bom, qual a importância do músculo no emagrecimento? Muita gente foca só na balança, né? Mas como é que o ganho do músculo influencia no emagrecimento definitivo? Quer acelerar o metabolismo? Quer continuar queimando calorias e não aquela coisa, depois dos 40 comecei a engordar? Tem que ganhar massa muscular. O músculo, ele é o tecido mais metabolicamente ativo. É o que vai mais gastar caloria, entende? Quanto mais massa muscular você tem, mais você tem o metabolismo acelerado. Caramba. E muita gente às vezes pensa assim, tô na faixa dos 40, preciso emagrecer. Aí vai lá e vai caminhar, até fazer corridinha e tal. E aí despenca também, né? Já ouvi dizer que quando a pessoa tá mais velha também, quando corre muito,
cai tudo, não é Lei muito da legal, gravidade. né? Lei da gravidade. E já puxando o gancho do café, que você falou de café, me fala sobre esses produtos que você tem da sua marca, que eu sei que tá aí embaixo, traz pra cá pra gente Vamos ver. Como é que eles podem auxiliar? Meus queridinhos, Né? minhas paixões. Isso aqui é Coffee Focus, café funcional. O que que é isso? O que que é isso? Explica pra gente. E o que acontece? O Café Focus, ele é um café funcional que vai te ajudar Mostra lá na câmera. Vamos lá, tá aqui meu queridinho. Merchan dela mesma. Eu fiz a formulação dele, tá, gente? É completamente diferente. Ele é um café que vai ajudar a acelerar o metabolismo, tá? Queimar, otimizar a queima de gordura, porque ele possui o TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média, é uma gordura de boa qualidade. Então, faz com que teu corpo venha queimar mais gordura. Tem taurina, tem café verde, tem pimenta preta, tem cúrcuma, tem canela. Caramba. É altamente anti-inflamatório. Ele te ajuda a manter o foco, a manter a energia. Por quê? Porque ele te ajuda diretamente no cérebro, entende? Então, assim, além de queimar a gordura, ele vai te ajudar na tua cognição, na tua performance neural. Tanto a curto e a longo prazo. Porque a complementação dele, a composição dele é altamente anti-inflamatória para o corpo e para o cérebro também. Que bacana. Mistura com água? Isso? Olha, tem duas formas de fazer que eu acho muito legal, que é com água, você pode fazer só com água, mas você pode fazer também com whey protein ou então com uma bebida da tua preferência, vegetal, Entendi, entende? que legal. Eu Tipo utilizo- leite de amêndoas e isso. E ele tem um sabor maravilhoso de chocolate belga. Amor, você que gosta de café, esquece. Você vai amar isso aqui. Ela vende tão bem que deu até água na boca no café. né? Maravilhoso. Olha, colocar aquela proteína de baunilha com um cafezinho desse depois do almoço, tu não sente nada de vontade do doce. E nem do café, porque depois do almoço eu tenho a necessidade de beber um café também. E tu sem vontade de doce? Total. Total, vai suprir. Vai suprir, tu vai ficar almoço, saciada. você não tá entendendo, eu almoço e depois eu vou ou por um biscoitinho ou pra, na época, né, o chocolate, agora não, chocolatinho com café. Faz ele e depois tu me conta, tá? Com Faz certeza. ele. Isso aqui também no teu pré-treino também é maravilhoso, tá? Vamos lá. Esse aqui, ele também é meu querido. Começou tudo, a Nutrit Mais, que é a empresa de suplementação que eu criei. Começou tudo por ele, uma necessidade de consultório. Eu amo fitoterápicos, né? É muito interessante. Os chás a gente já utiliza há milhares de anos. É o nosso medicamento natural. E eu passava aquela composição de fitoterapia para os meus pacientes e eles iam buscar, mas eles acabavam não fazendo, porque tinha que comprar erva tal em tal lugar, alga marinha, enfim. E ele desistia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer os pacotinhos do que eu precisava para aquele paciente, entregava para ele, que era o quê? Melhorar o metabolismo dele, a tireoide, por conta da alga fucus, que é uma alga marinha muito interessante que tem iodo. Melhorar toda a questão circulatória com vinha vermelha, aquele inchaço, aquela retenção. Melhorar o intestino, fazer o intestino funcionar. Então, eu juntei 7 ervas com algas marinhas que fazem total diferença no inchaço, na retenção hídrica, no intestino e também na tireoide. Melhora o metabolismo. Que máximo. E como é que a gente compra isso? Por exemplo, eu quero comprar da Nutrit. Sim. Como faz? Você adquire diretamente no site. É só você seguir o Instagram, Nutrit Mais, e você vai ter o site lá no link da bio e você vai adquirir os produtos. Nós fazemos total diferença no acompanhamento. Exemplo, você tem uma dúvida nutricional. Obviamente, a gente tem um acompanhamento, tem pessoas por trás que te ajudam nisso. Quer tirar uma dúvida, a gente vai lá, retira a tua dúvida, faz o aconselhamento, entende? Sempre me perguntam, Nutri, olha, o cliente tal tá querendo saber isso aqui. Fala pra ele fazer assim, dessa forma. Então, assim, tem um aconselhamento por trás que faz total diferença. Que legal. Máximo. Parabéns. Gostei, quero provar. Experimenta todos, e depois você me conta. Você vai amar, você vai ficar viciada. Quero. Eu já sabia que você era Nutri, que você tem o seu consultório aqui em Lisboa, em Alvalade. Mas essa vertente, assim, de empreendedora, empresária, você tem a sua marca de suplementos e tal. Como é que foi a sua jornada chegando aqui em Portugal? Você veio do Brasil, você se formou no Brasil. Como é que você galgou tudo isso para chegar onde você está hoje? Começar pelo início, né? Eu sou apaixonada pela nutrição, pelo poder de transformação. E desde a faculdade,
Desde a faculdade, eu sempre tive interesse em empreender. Quando os professores, os mentores falavam, você vai trabalhar em em cozinhas, alguma coisa do tipo, eu digo, não. Quero empreender. E nos atendimentos, né? Começando nos atendimentos aqui em Portugal, me formei no Brasil, e começando nos atendimentos aqui em Portugal, obviamente tem um processo, né, Lari? Tem a validação, que é pelo reconhecimento específico da faculdade. Você não consegue exercer. Então, foi um processo que demorou, em média, 5 anos. Aqui em Portugal? É quase uma faculdade novamente. Você tá há quanto tempo aqui em Portugal? 5 anos. Ah, entendi. Foi Chegou, desde já quando eu começou a correr cheguei, atrás. porque tem o processo de residência, saiu a residência, depois que sai a residência que você consegue dar entrada na faculdade, aí faz as provas, faz o estágio, faz todo o reconhecimento específico, entende? Então, assim, foi uma questão de persistência, eu falei, não, eu quero continuar exercendo a nutrição, eu amo, e também a necessidade da suplementação. Não é? A necessidade, desde quando eu estava grávida também, eu tive essa necessidade e eu falei assim, vou formular os próprios suplementos. E a Nutrit Mais a gente criou mesmo aqui dentro de Portugal. Ela é uma empresa mesmo portuguesa. E aí a produção é aqui em Portugal? É aqui em Portugal mesmo. Que bacana. É aqui. E como é que você lida hoje? Seus pacientes, a maior parte são portuguesas, brasileiros? É um mix? É um mix. É basicamente 50-50, por incrível que pareça. O mercado te recebeu bem? Como é que você pode dizer que hoje a doutora Delane Paiva está posicionada aqui no mercado português como nutricionista? Sim. Você está confortável? Está feliz? Eu estou muito confortável e muito feliz. Eu sinto uma receptividade muito grande dos portugueses. Eles amam a metodologia. Entende? Eles gostam, é altamente esclarecedor, é novo, entende? Sai daquela coisa que é sempre a mesma, né? Aquela mesma metodologia. Então, assim, eu tenho muito estudo por trás de tudo isso. Diferenciais, né? Sim, eu estudo bastante. Então, algo que é completamente diferente. Eu criei essa metodologia de trabalhar com a neurociência comportamental. Faz total diferença na vida do paciente. Ele fala, doutora, você é minha psicóloga. Longe de ser psicóloga, tá, gente? Eu amo a psicologia e não tenho nada a ver com a psicologia, mas eu tenho que cuidar do comportamento desse paciente. Então, eles falam, doutora, é maravilhoso e eu amo trabalhar com alimentos funcionais. Muitos nutricionistas acabam não se aprofundando nisso. Então, não conhece de fato o poder dos alimentos, porque cada alimento ele possui uma composição completamente diferente. Então, ele pode curar, ele pode melhorar uma performance sua, melhorar no treino, que também já faz parte da nutrição desportiva. E como é que hoje você, com essa enxurrada de informação nas redes sociais e desinformação relacionada à alimentação, como é que você lida com isso? Porque hoje a gente vê na internet, né? Perca 10 quilos em um mês com esse exercício, com esse alimento, com essa dieta milagrosa. Como é que você lida com isso? É um pouco frustrante. No início já foi mais, mas banaliza muito a nutrição, entende? Eu falo assim, a nutrição é tão boa que todo mundo quer ser, né? Blogueiro, enfim, pessoas que não têm nada a ver, não têm conhecimento e que passa dietas e que passa, enfim. Mas assim, eu acredito que fazendo um bom trabalho, sem trabalhar com polêmica, trabalhar de fato com embasamento científico, a gente consegue atingir o público de fato que está interessado, entende? Tem público para tudo, né? Tem público para tudo. Então, assim, infelizmente chega essa desinformação nas pessoas e elas vão ficar perdidas, né? Alguns profissionais mesmo da área da saúde são altamente permissivos, que querem angariar mais clientes. Coca-Cola todo dia, tá tudo bem, entende? Então, assim, isso eu já não concordo, não faz parte da minha ética. Eu não gosto de passar protocolos assim, depende muito. Se for uma pessoa que é muito viciada em Coca-Cola e faz o desmame, enfim. Mas uma pessoa que nem tem tanto vício de Coca-Cola, ela... Enfim, vai beber Coca-Cola todos os dias só pra... É o famoso contra-intuitivo, né? Se todo mundo fala pra não beber, eu vou falar que pode beber e aí eu vou chamar a atenção. E vai né? chamar a atenção, exatamente Exato. isso. O que é que eles querem, né? Como você, uma mestre nesse assunto, querem engajamento, querem tempo de tela, né? Claro. Então, ou eu vou demonizar um alimento que causa medo, a pessoa vou chamar a atenção dela, leite de forma alguma, glúten, não sei o que, inflama, mata, enfim. Isso vai causar o quê? Um engajamento altíssimo, assim como ser permitivo também. E se você pudesse dar um conselho transformador para quem quer mudar de vida, ter uma vida mais saudável, ter uma mente mais tranquila, qual seria esse conselho? Eu uso a seguinte frase, que é: não existe mente sã em um corpo doente. Então, assim, se você deseja, de fato, ter uma qualidade de vida mental,
física, você tem que começar ali a cuidar da tua alimentação. Porque hoje é comprovado cientificamente que ansiedade, depressão, até Alzheimer, que é considerado diabetes tipo 3, é muito causado pela alimentação, entende? Então, assim, tem até um autor fala, né, que não existe espírito forte em um corpo fraco. Quando a gente pensa em corpo fraco, pensa em alguém sem músculo, mas não é isso, é um corpo funcional para a vida. Lare funcional para cuidar da sua filha, lare funcional, entende? Saiu do sedentarismo, come melhor. Isso é um corpo funcional, isso é um corpo forte, entende? Que vai te preparar para a longevidade. Eu penso muito a longo prazo. Então, é por isso que eu acabo implementando isso na vida dos meus pacientes. Porque, assim, a gente pode ter milhões de problemas, mas o dia que você tem problema de saúde, você já não tem mais nenhum tipo de problema, entende? Você vai focar somente no problema de saúde. Aí você vai gastar horrores. Exatamente. Entende? Vai gastar. Você vai vender tudo que você tem, se for possível. Entende? Você vai... E por isso que eu falo. Você economiza muito. É um investimento quando você vai procurar profissionais. Um PT, uma nutricionista, um médico. Quando você procura profissionais da área da saúde, que mesmo você confia que é qualificado, você vai economizar muito. É um investimento. Muito. É um investimento. Você vai economizar com cirurgia, com hospitais, com remédios. Eu acho que, no fundo, a maioria das pessoas, né? Nós somos, às vezes, até prepotentes, né? De achar que não vai acontecer nada com a gente, né? Mas aí quando a gente tá lá no hospital por algum motivo, alguma doença, alguma coisa, aqueles afazeres tão urgentes, na verdade, passam a não ter nenhuma significado importância. Nenhum. Perdem aquilo. o significado, né? Eles brocham, eles somem, eles desaparecem e a gente ressignifica tanta coisa, né? Exemplo, uma coisa básica. Se tu acordar com dor no teu estômago, tu vai pensar na tua espiritualidade, no teu crescimento pessoal, no teu faturamento, angariar clientes, em ser uma melhor mãe, uma melhor esposa. Não, só quer mesmo que aquela dor passe. Pelo amor de Deus, eu preciso ficar bem. Então, assim, não existe uma mente sã com um corpo doente. Perfeito. Então, mexeu um cantinho de unha, o teu foco vai para aquilo. É verdade. Tu vai perder o foco em todo o resto. Então, assim, é algo muito básico, que é o clichê, mas que precisa ter total atenção. Perfeito. Eu amei nosso papo. Ficaria horas aqui conversando com você. Tem tanta coisa para perguntar, mas eu acho que, assim, nesse bate-papo rápido aqui, a gente conseguiu tratar de várias coisas que vão, sem dúvidas, né, inspirar, ajudar outras pessoas nesse sentido de saúde, de comportamento humano e tudo mais. Quero te agradecer. Eu que te agradeço. Tá? Você nasceu para isso, né? Deixa a gente super à vontade, né? E o papo flui, a gente engata e volta e grava. E ela não, super à vontade. Você nasceu para isso, né? Obrigada. E você, pro que você faz, né? E é o máximo, sabe por quê? Porque hoje eu tenho total consciência o quão o digital é importante. A presença, né? É verdade. No digital tem que se posicionar, tem que se posicionar, tem que tirar um tempo, tem que, enfim. E a gente não pode, imagina, todo esse seu conhecimento, tudo isso que você passou, isso não pode ficar limitado a X números de pessoas, né? A gente precisa alavancar isso. O digital tá aí para isso, é um meio só de alavancar e amplificar, é como se fosse assim, um amplificador. Tem ali o seu sonzinho, sua caixinha de som. O digital nada mais é do que pegar 2 caixas de som gigantes, conectar aquilo ali para ampliar a tua voz. É isso. Não é a tua, né? A tua voz já existe no offline, os seus pacientes, as pessoas que te conhecem, mas e o tanto de gente que pode ser impactada por isso? É tanto depoimento assim, né? Tanto depoimento transformador que eu falo, nossa, isso deveria estar chegando a outras pessoas também, entende? Não só 8 pessoas por dia, não só aqui no consultório, entende? Isso. E não se deixar abater quem tá no digital por, às vezes, colocar ali um conteúdo relevante e ter 10 likes, né? Frustrante. É broxante, né? Aí a dancinha do TikTok. Bomba! Mas é isso, é gerar... Vou deixar aqui uma sacada final, para quem assistiu até o final, essa dica de ouro que é, não importa se você tem 10 likes, o que importa é você lembrar que no seu conteúdo que você posta, não precisa ter só esse conhecimento técnico e relevante, é preciso conectar de forma humana com o seu público que está do outro lado. Então, quando a gente traz a sua jornada, quando a gente fala um pouco sobre suas dificuldades, suas vulnerabilidades, isso gera conexão do outro lado. E aí, isso traz mais o quê? Alcance, mais atenção para você, Delane. No momento que você tem a atenção da pessoa, ela vai ser impactada por um conteúdo mais relevante, mais técnico, que vai transformar. Entende? Muita gente despreza essa coisa do pessoal, mas é no pessoal, é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Sim. Porque se eu chegar na câmera e começar a falar algo muito... Porque você precisa fazer isso no digital para crescer seguidores, cara...
Quantas pessoas falam isso? Não tem diferencial. Mas quando a gente traz a nossa jornada, a nossa experiência, a gente traz a pessoa para dentro. Sim. E ali naquele ambiente seguro de conexão, você vai impactar sim, porque ela vai estar aberta para ouvir seu conteúdo. Sim. Então, não se deixem enganar. Não se desanimem por ter, sei lá, 10 likes, né? Façam conteúdo para ter mais like. E aí a pessoa vem pro teu perfil e aí depois... São 10 pessoas sendo impactadas por você, né? Também. E, São não, 10... e o que eu falei não é desmerecendo as 10 pessoas, mas é porque às vezes tem profissionais que ficam 1 hora fazendo design, 1 hora editando vídeo ou mais, para colocar um conteúdo que vai chegar para... Vai ter a tia, a mãe curtindo e mais ninguém. E é aquilo broxante. que você falou, né? Números. A gente foca somente nos números. Exato. Foca no número dos likes, desmotiva. É a mesma coisa da balança. Foca no número das balanças, desmotiva. Então a gente acaba esquecendo de todo o que tá em volta. E nem todo mundo reage. Quantas vezes a gente foi num lugar, teve um bom serviço e não deixou aquela avaliação pro local? Quantas vezes a gente até fez propaganda de um lugar para um amigo, mas não deixou aquele dono do estabelecimento ou aquele empreendedor saber o quão bom ele é? Muita gente está observando a gente e não tá clicando nos botões. Tá? A gente precisa ter essa consciência, ter essa maturidade de entender. É porque o ser humano tem medo da rejeição, né? Nós temos medo da rejeição. No momento que a gente põe ali alguma coisa, a gente quer engajamento, a gente quer que as pessoas voltem. Só que muitas vezes elas estão preocupadas mais com elas do que com a gente. Às vezes elas não estão reagindo. E a gente faz o mesmo com os outros. Então, por isso que eu falo, o digital não é para amadores. Ele tem que ter estômago, ele tem que ter maturidade, ele tem que ser algo que você olha para aquilo como um meio, médio, longo prazo. Acabou. Né? E quando você tem essa maturidade, você cuida da tua saúde mental, né? Você não se importa com o que o outro... É um treinamento, né? Não se importar com o que o outro vai pensar, não buscar... Mas não, sabe gerir. Sabe gerir. Se não importar, buscar a gente sempre aprovação o tempo inteiro. Sempre se importa, né? O cérebro, quando tu vê, tu já tá lá. Agora, né, eu vou interromper a entrevista, porque a gente entrou no digital, senão eu fico falando mais 1h30, né, Gabriel? Obrigada, amei, volte sempre, tá? Voltarei sempre. Vou deixar aqui na descrição o Instagram da Delane, o site da empresa dela, tudo. Acompanhe, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse papo. Tô muito feliz de ter começado o Vibe Show e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!